Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a pegar no sono. A história de hoje é Uma Praia de Seixos e é uma história sobre geologia, o País Basco, o Mar Cantábrico, vales e montanhas e o ritmo das marés. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ajudar a pegar no sono. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para você relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais devagar. E você pega no sono. Dê uma olhada na campanha do Apoia-se ou deixe um comentário em algum dos episódios. O podcast também está disponível em outras plataformas. Se você quiser indicar para alguém, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Orelo e outras. E as histórias são pensadas para você poder escutar várias vezes. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Deixe o telefone carregando e coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio e você não precisar se preocupar com isso. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta e respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz e depois, como num bocejo, deixe o ar sair dos seus pulmões, renovando o ar respirado. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2. Novamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3. Ótimo. Sinta a textura da coberta com seus dedos. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Continue no ritmo que for confortável para você. Agora,
Eu vou contar uma história para te ninar. Uma praia de Seixos. No início desse ano, eu fui passar algumas semanas no campo, como uma romântica do século XIX. Eu fugi da modernidade, da urbe, e fui aproveitar ares bucólicos. Eu visitei uma região muito montanhosa, mais perto do litoral. Um mar diferente, outros ventos, outras estrelas. Eu gostava de passear pelos vales, de vila em vila, pequenos povoados, e também de observar as montanhas, suas encostas ora suaves, ora íngremes. Sempre me intriguei por geologia e terrenos acidentados. Geralmente têm histórias interessantes por trás de seus marcos. Uma pedra gigante num rio pequeno, a marca de uma tempestade de anos atrás. Pedras enormes na praia, como lâminas desequilibradas milhões de anos atrás, quando novos oceanos separaram antigos continentes. As estradas modernas foram construídas nos traçados antigos. Então as curvas da estrada passam por pequenos bairros, vilas de centenas de anos. Os vales mais dramáticos não tinham tantas casas. Alguns são áreas de preservação, onde neandertais habitavam cavernas, comiam crustáceos e se protegiam de predadores. E deixaram desenhos nas paredes, histórias de suas vidas, de seus dias. Os vales eram profundos, dramáticos, cheios de paredões altos, íngremes, e com estradas atravessando a base dos vales, subindo lentamente as laterais das montanhas, ligando todas as pequenas vilas da região, as cidades de algumas centenas de habitantes e algumas de algumas milhares. No fim de uma estrada cheia de curvas, que ficava indo e voltando em direção à costa, tinha uma praia com mesas para grupos, a floresta de coníferas ia quase até a água, as árvores com folhas em formas de agulhas. O som de caminhar por uma floresta de coníferas
é um pouco duro. As muitas camadas de espinhos demoram a virarem solo. Florestas tropicais amortecem mais o som. As folhas se acumulam, guardam água. A maior parte das encostas era coberta com essa vegetação, mas a montanha terminava num pequeno penhasco, como se a beirada da rocha tivesse caído no mar. E era de rochas o chão da praia, sem areia, apenas pedras, de todos os tamanhos, pedras arredondadas pelo tempo, pela água, pelo atrito. Uma praia de seixos, a praia de Odella, no País Basco. O País Basco tem uma história longa, nem sempre agradável, mas é uma área autônoma no norte da Espanha, com algumas províncias no sul da França. A praia de Odella, voltando ao assunto, não é uma praia grande, algumas centenas de metros, de praia escura, o tipo de lugar que se visita usando botas de caminhada. Na beira da água é possível ver as enormes placas de pedra, uma inclinação constante que desfavorece o quebrar das ondas. Tinha uma escada perto das mesas de piquenique. Ela passa em cima de um fio de água, um pequeno riacho que deságua ali, que em épocas de dilúvios deve ter moldado as curvas daquelas montanhas, provavelmente carregado aquelas milhares de pedras de montanhas distantes, dos planaltos do interior. As escadas descem até a praia, sem faixa de areia. O penhasco, não muito alto, tinha camadas de rochas expostas, como lençóis empilhados, camadas acumuladas ao longo de eras geológicas. Talvez quando aquela região, a costa norte da Espanha, era ainda colada na costa oeste da França, no interior do supercontinente mais recente na história do planeta, a Pangeia. Eu já tinha tido em outros locais da costa do Mar Cantábrico, em outros locais da costa do Mar Cantábrico que banha aquela região, a impressão de que o litoral se assemelhava a uma massa folhada partida ao meio. A primeira mordida num croissant, o último pedaço de um doce em 1000 folhas. Eram camadas inclinadas em ângulos variantes. Direção também. Nas estradas costeiras,
Era possível ver as camadas alinhadas, inclinadas, expostas ao sol e à chuva, expostas aos caprichos das estações, tão rápidas, contando os anos, depois de tantas eras, fazendo parte do interior da placa continental. Antes de descer as escadas, de longe era possível ver as pedras escuras, mas de perto, à beira do mar, elas variavam muito de tamanho, de cor também, até de textura. Tinham pedras grandes como poltronas e pequenas como grãos de milho, e todos os tamanhos intermediários, eu imagino. Variavam de cor também. Algumas eram leves, porosas, mais claras. Algum material mais sensível ao atrito com a água. Algumas eram escuras, lisas, superfícies perfeitas. E também, numa proporção bem menor, algumas coloridas, pedaços de quartzo e ametistas. Eu perguntei por lá como era possível, onde estava a areia, um resultado natural da erosão provocada pelo mar. Mas me disseram que ali, em intervalos semi-regulares, vem uma grande maré, uma ressaca talvez, e leva embora toda a areia que se acumula durante aqueles 7 ou 10 anos. Então eu tinha ido ali nesse intervalo. Não tinha areia, só pedras, seixos, alisados por milênios. Eu fico intrigada pela força de geleiras e cristas oceânicas que se movem o equivalente ao crescimento de uma unha humana por ano. O que isso significa em vidas tão curtas? Que todos os anos o Atlântico cresce 1 centímetro ou 2. Foi medido. Mas, para minha experiência humana, é imperceptível. É intrigante. Montanhas e vales, oceanos e continentes, transformando-se. Uma praia de seixos. No início desse ano, eu fui passar algumas semanas no campo, como uma romântica do século XIX. Eu fugi da modernidade, da urbe, e fui aproveitar ares bucólicos. Eu visitei uma região muito montanhosa, mais perto do litoral, um mar diferente, outros ventos,
outras estrelas. Eu gostava de passear pelos vales, de vila em vila, pequenos povoados, e também observar as montanhas, suas encostas, ora suaves, ora íngremes. Eu sempre me intriguei por geologia e terrenos acidentados. Geralmente tem histórias interessantes por trás de seus marcos. Uma pedra gigante num rio pequeno. A marca de uma tempestade de anos atrás. Pedras enormes na praia, como lâminas desequilibradas. Milhões de anos atrás, quando novos oceanos separaram antigos continentes. As estradas modernas foram construídas nos traçados antigos. Então as curvas da estrada passam por pequenos bairros, vilas de centenas de anos. Os vales mais dramáticos não tinham tantas casas. Alguns eram áreas de preservação, onde neandertais habitavam cavernas, comiam crustáceos e se protegiam de predadores, e deixaram desenhos nas paredes, histórias de suas vidas, seus dias. Os vales eram profundos, dramáticos, cheios de paredões altos, íngremes, e com estradas atravessando a base dos vales, subindo lentamente a lateral das montanhas, ligando todas as pequenas vilas da região às cidades. Cidades com poucas centenas de habitantes, entre cidades mais robustas, com alguns milhares. No fim de uma estrada cheia de curvas, que ficava indo e voltando em direção à costa, tinha uma praia com mesas para grupos, a floresta de coníferas ia quase até a água, as árvores com folhas em formas de agulhas. O som de caminhar por uma floresta de coníferas é um pouco duro. As muitas camadas de espinhos demoram a virarem solo. Florestas tropicais amortecem mais o som. As folhas se acumulam, guardam água. A maior parte das encostas era coberta com essa vegetação, mas a montanha terminava num pequeno penhasco, como se a beirada da rocha tivesse caído no mar. E era de rochas o chão da praia.
sem areia, apenas pedras, de todos os tamanhos, pedras arredondadas pelo tempo, pela água, pelo atrito. Uma praia de seixos. A praia de Odella, no País Basco. O País Basco tem uma história longa, nem sempre é agradável, mas é uma área autônoma no norte da Espanha, com algumas províncias no sul da França. A praia de Odella, voltando ao assunto, não é uma praia grande. Algumas centenas de metros de praia escura. O tipo de lugar que se visita usando botas de caminhada. Na beira da água é possível ver as enormes placas de pedra, uma inclinação constante que desfavorece o quebrar das ondas. Tinha uma escada para acessar a praia, perto das mesas de piquenique. Ela passa em cima de um fio de água. Um pequeno riacho que deságua ali, que em épocas de dilúvios deve ter moldado as curvas daquelas montanhas. Provavelmente carregado aquelas milhares de pedras de montanhas distantes, dos planaltos do interior. As escadas descem até a praia, sem faixa de areia. O penhasco, não muito alto, tinha camadas de rochas expostas, como lençóis empilhados, camadas acumuladas ao longo de eras geológicas. Talvez quando aquela região, a costa norte da Espanha, era ainda colada na costa oeste da França, no interior do supercontinente mais recente na história do planeta, a Pangeia. Eu já tinha tido, em outros locais da costa do Mar Cantábrico, que banha aquela região, a impressão de que o litoral se assemelhava a uma massa folhada, partida ao meio. A primeira mordida num croissant. O último pedaço de um doce em 1000 folhas. Eram camadas inclinadas em ângulos variantes. Direção também. Nas estradas costeiras, era possível ver as camadas alinhadas, inclinadas, expostas ao sol e à chuva, expostas aos caprichos das estações, tão rápidas, contando os anos, depois de tantas eras, fazendo parte do interior
da placa continental. Antes de descer as escadas, de longe era possível ver as pedras escuras, mas de perto, na beira do mar, elas variavam muito de tamanho, de cor também e de textura. Tinham pedras grandes como poltronas e pequenas como grãos de milho. E todos os tamanhos intermediários, eu imagino, variavam de cor também. Algumas eram leves, porosas, mais claras. Algum material mais sensível ao atrito com a água. Algumas eram escuras, lisas, superfícies perfeitas. E também, numa proporção bem menor, algumas eram coloridas, pedaços de quartzo e ametistas. Eu perguntei por lá como era possível. Onde estava a areia? Um resultado natural da erosão provocada pelo mar. Mas me disseram que ali, em intervalos semi-irregulares, vem uma grande maré, uma ressaca talvez, e leva embora toda a areia que se acumula durante aqueles 7 ou 10 anos. Então eu tinha ido ali nesse intervalo. Não tinha areia, só pedras, seixos, alisados por milênios. Eu fico intrigada pela força de geleiras e cristas oceânicas que se movem o equivalente ao crescimento de uma unha humana por ano. O que isso significa em vidas tão curtas? Que todos os anos o Atlântico cresce 1 centímetro ou 2. Foi medido, eu sei. Mas para minha experiência humana é imperceptível e intrigante. Montanhas e vales, oceanos e continentes transformando-se. Durma bem.